Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema geopolítico. Um tema que aparentemente não tem nenhuma relação com disputas de poder em escala global, mas nós vamos perceber que é um tema muito quente, geopolítico, geoestratégico. Nós vamos conversar hoje aqui sobre o Cloud Act, ou a lei das nuvens, que está sendo implementada nos Estados Unidos da América do Norte. Eu estou para falar sobre esse tema com o Lício Caetano, do Rego Monteiro, que ele é professor de Geografia Humana do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, a UF de Angra dos Reis. Muito obrigado, Lício, por estar aqui com a gente para conversar sobre esse tema extremamente importante e que muitas pessoas nem se dão conta, né, da sua relevância. Então, a primeira coisa, para começar a nossa conversa, Lício, eu queria dizer o seguinte: é muito comum as pessoas falarem assim, meus dados estão na nuvem ou nas nuvens, e a ideia de nuvem, para muitas pessoas, é algo que não leva a uma reflexão. Como assim? Você tem dados, informações que estão hospedadas no éter, estão viajando como se fossem nuvens. Na verdade, a nuvem ela é um conjunto de... Bom, primeiro é uma expressão sobre o acesso remoto a dados, né? Quando você tem os seus dados na nuvem, significa que os dados não estão na sua máquina, não estão com você, elas estão hospedadas num data center remoto, distante. E aí a questão é exatamente essa, né? A nuvem, ela é algo que que se consolidou com a ampliação das redes digitais, que são, em geral, transfronteiriças. E a questão toda é o seguinte: por que as nuvens ou essa hospedagem de dados em outros países, ela também tem uma dimensão geopolítica? Fala para nós, Lício. Bem, bom dia, Bom dia. Sérgio. Agradeço muito o convite, né? Sou um ouvinte entusiasmado aí do Tecnopolítica, tenho aprendido bastante. E, bem, essa ideia de nuvem, né? A gente pensa que a nuvem está fora, está acima do território, né? Então, eu trago essa dimensão geopolítica da nuvem, né? Pensando o seguinte: bem, você tem o país de origem da empresa que fornece esse serviço, né, que é o provedor aí dos aplicativos e dos serviços, isso importa, né, quando a gente fala da nuvem, né? E também o lugar onde ela armazena esses dados, são os data centers, os fazendas de servidores, né, server farm, né, que eles chamam. Server também. farm. Server farm, então tem essa ideia da fazenda, ou seja, eles têm, isso também importa, né, porque teve um caso de uma investigação nos Estados Unidos em que eles requisitaram a Microsoft, né, dado uma investigação ligada a tráfico de drogas internacional, e a Microsoft se recusou a fornecer dados, né, do investigado, porque esses dados estariam num data center da Irlanda, ou seja, eles teriam que fazer um procedimento de acordo legal, né, de acordo de cooperação, para poder acessar esses dados, né, na Irlanda. E isso ficou parado nos Estados Unidos até o momento que mudou-se a lei, né, para liberar isso. Então, você veja como um caso em que o dado estava na nuvem, mas, na verdade, o recurso que a empresa utilizou foi dizer que ele estava localizado em outro território, né? E que seguia a lei de outro país, né? De outro país, né? Então, assim, a lei, quando a gente fala da lei brasileira, por exemplo, né, a gente obedece à lei brasileira, que é válida no território nacional, mas as empresas de tecnologia, os fornecedores de serviços que atuam no Brasil e para quem a gente fornece, né, os dados, né, como você demonstrou aí na ideia de colonialismo de dados, né, no último programa, são empresas internacionais que respondem às leis dos seus países, né? Então, ou seja, existe uma territorialidade dessas nuvens, embora as nuvens estejam pairando aí sobre nossas cabeças,
na verdade, elas remetem a lugares e territórios específicos e toda uma questão legal que envolve isso, né? E isso que está em permanente mudança aí, né? A gente vê no caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, né? Existe toda uma regulamentação desse mundo tanto da privacidade, da proteção dos dados, quanto dos fluxos, né, de dados, que está em permanente mudança e é difícil até acompanhar e entender nesse processo. Agora, você sabe, Lício, que quando eu fiz o meu mestrado, faz bastante tempo, ainda no século passado, eu tinha uma tese que se contrapunha à do Nicolas Negroponte, que era, na época, um guru das tecnologias de informação, e a tese dele me chamou muita atenção, né? Eu fiquei empolgado. Ele dizia no livro A Vida Digital que você podia escolher a nação que você ia seguir quando você estava no ciberespaço, que nada, que o ciberespaço anulava essas territorialidades, né? Claro, existe um processo de desterritorialização do próprio capital, que é antigo e tal, mas não era bem isso que ele estava falando. Ele estava falando que a internet praticamente criava um mundo sem fronteiras e tal. Isso me chamou muito a atenção e me motivou a fazer um mestrado para ver se isso se era verdadeiro, né? E logo de cara eu vi uma tentativa do Bill Clinton desconectar a infraestrutura de internet na época da Sérvia, que teve aquele conflito em Kosovo e tal, né, que os Estados Unidos realizou uma intervenção militar. E eu comecei a ir atrás do John Postel. Uma vez ele trocou as tabelas da internet, porque a internet funciona com um sistema hierarquizado de DNS, né, de nomes de domínio, sistema distribuído de IPs, né? Então, se você embaralhar isso, as coisas não funcionam. E o John Postel era vivo, ele tinha mostrado que você tem estruturas locais, estruturas territoriais que controlam as redes, né? No caso, quem controla a infraestrutura pode controlar um pedaço dessa infraestrutura ou da internet dentro do seu território. Foi, na época, o que eu consegui concluir, né? E hoje você vê a China tem o grande firewall, né? Ela pode, claro que você tem técnicas de usar proxies e tal, mas não é tão simples. Se ele quiser, ele bloqueia a internet e no caso, a internet vira uma intranet, né? Mas isso é desconsiderado, a questão das infraestruturas locais, né? Como você estava dizendo, né? Mas diga aí, a gente começou a falar desse Cloud Act, né? Mas me diga, o que ele é efetivamente? Como é que ele surgiu? O que é essa lei sobre ou das nuvens ou sobre essa hospedagem de dados nas nuvens, né? Esse cloud aí é um acrônimo, né, que eles usam para Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, né? E seria em português o Lei para esclarecer o uso legal de dados no exterior, né? Então, eles criaram esse acrônimo para cloud, né, que já é na nuvem, né? Então tem esse sentido. Mas basicamente, né, o objetivo é justamente possibilitar, né, que as investigações realizadas dentro dos Estados Unidos, que as empresas de dados e comunicações dos Estados Unidos devem fornecer os dados dos clientes, né, mesmo que os servidores estejam fora da jurisdição norte-americana. Então, essa é uma face, a face para dentro do Cloud Act, né? Que isso significa, né? Isso significa que o que é chamado de extraterritorialidade da lei, né? Quer dizer, a lei ela está associada a um território, né? Então você tem a lei válida num território. Então quando você tem uma lei, né, mas que ela é válida para além do seu território, né? Significa que você está entrando num domínio, né? Domínio soberano alheio, né? Então
o Cloud Act ele pressupõe que você pode fazer isso de uma forma unilateral, ou seja, você não deve, porque você poderia fazer isso através de um acordo de cooperação com o país onde estão situados esses dados, né? Então, quando eu falo que tem a face do Cloud Act para dentro, é porque isso tem a ver principalmente com cidadãos norte-americanos, né, que numa situação de investigação eles estariam, então, não teriam essa proteção caso os dados estivessem fora, né? Como lá nos Estados Unidos a questão das leis, né, elas têm muito a questão do direito, que é aquele que são os casos, né, a jurisprudência, né? Então você tem um caso que aquele caso se torna emblemático, né? Teve até um episódio que explorou muito essa dimensão, né, da lei nos Estados Unidos, que era diferente, né, do Brasil. E então, quando o Cloud Act foi aprovado em 2018, então esse caso específico que requisitava os dados da Microsoft, então ele começou a andar por conta dessa lei. E essa lei ela também foi um pouco controversa, porque ela não foi aprovada como uma lei, ela foi inserida dentro da votação do orçamento que eles fazem todo ano nos Estados Unidos. E aí eles querem um monte de penduricados, então inseriram essa lei. E foi justamente dois meses antes da aprovação lá na Europa da RGDP, que era o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Então, os europeus ficaram muito assustados com essa questão, né? Quer dizer, isso foi encarado pelos europeus como uma possibilidade de violação, né, da soberania, digamos assim, né? No sentido de que os Estados Unidos teriam acesso unilateral, né, aos dados, né, das suas empresas, das empresas que fossem americanas, independente do lugar onde esses dados estivessem. Então, isso afeta principalmente os cidadãos americanos. Agora, como é que isso passa para o resto do mundo, né? É porque, no momento que eles têm acesso a esses dados, né, e aí é bom diferenciar, que acesso ele já tem. Quando a gente vai ver o caso aí do Edward Snowden, né, NSA, CIA, quer dizer, as empresas elas têm acesso. A questão que está em jogo aí é o uso legal desses dados, né? O uso dentro do sistema judiciário, ou seja, eu vou aplicar a lei, eu vou fazer uma denúncia, vou fazer abrir um processo em função e usando legalmente esses dados, né? Então isso é diferente da espionagem pura e simples, né? Embora as estruturas sejam as mesmas. Então, por exemplo, o Brasil, se ele quer fazer uma investigação que dependa de informação que passa por essas empresas americanas, então ele pode ter acesso a esses dados, né, caso faça um acordo com os Estados Unidos, um acordo, o tal do MLAT, né, o famoso MLAT, aquele Mutual Legal Agreement Treaty, né, um tratado de acordo mútuo legal, né? Então você permite que essas informações possam fluir entre as instâncias aí, as intendências aí, a sistema judiciário, ministérios públicos, Polícia Federal. Então você pode ter esse fornecimento de dados. E o que acontece é que o Cloud Act ele transforma essa opção do MLAT, né, em vez de ser um acordo mútuo legal, em um ato executivo. Então ele simplifica o fornecimento de dados numa investigação, por exemplo, ocorrida fora dos Estados Unidos e que dependa de dados que estão sob jurisdição americana. Certo? Só que essa jurisdição americana, como eu falei, ela agora já abrange o mundo todo. É o mundo todo. Então assim, isso aí você pensa, isso é transformado num ato executivo. Então você pode pensar assim, então isso é benéfico, né? Então o sistema brasileiro, o sistema judiciário brasileiro vai ter acesso, né, ao que os Estados Unidos está disposto teria um acesso aberto, né, aos dados para fazer investigações. A questão é que, ao tornar um ato executivo, né, e mesmo no caso do MLAT, isso não está desprovido de interesses políticos, né? Como a gente viu aí, a investigação da Lava Jato, ela usou muito esse recurso, né, dos MLATs, né? E até o que ela usou foi o seguinte: você às vezes tinha o dado, você tinha informação, você tinha os canais de comunicação informais / ilegais, certo? Sim, claro. E legalizava. Depois você criava o mecanismo legal para poder legalizar o uso daqueles dados. A questão é que, se fosse provado que esses dados
foram adquiridos sem o acordo legal, eles se tornam impróprios, tornam como é que se diz, eles perdem, né, Validade a validade, jurídica, né? A validade jurídica, né? Então isso é um recurso que vai abrir um pouco, abre um canal, né, de possíveis investigações que fica na mão dos americanos, digamos assim, o que é conveniente ou não soltar em termos de dados, né? Então, ou seja, você transforma os Estados Unidos no hub, não só no hub da informação, mas no hub jurídico, né? Ou seja, ali do hub por onde as investigações, o que é possível ser investigado, que tipo de dados podem ser fornecidos, né? Isso, de certa forma, vai ter que passar também na jurisdição americana. Lício, isso abre um espaço para essa nova... Não é tão nova, mas foi aplicado no caso do Brasil nitidamente, em outros países também, essa técnica de usar a justiça para criar atuação política ou perseguição política, chamado lawfare, né? Isso permite que os norte-americanos atuem de uma maneira contundente com essa estratégia do lawfare, né? Basta declarar, como eles fizeram com a vice-presidente da Huawei, né? Que foi presa no Canadá, né? Não sei se você lembra, o avião ia fazer uma escala, fez uma escala lá e a polícia canadense, por um acordo com a polícia americana, deteve a vice-presidente, afirmando que ela teria violado um acordo da Huawei com o governo americano de não fornecer, me parece que equipamentos para o Irã, algo desse tipo. Quer dizer que é uma coisa insana, né? Os Estados Unidos já legisla pela força, na verdade, né? Então, isso já teve no só Brasil, que ele legaliza, né? Não sei se você lembra do episódio que um navio iraniano ficou parado no porto, não sei se foi no Paraná, porque digamos, não se poderia abastecer o navio. Isso configuraria como se fosse um comércio de petróleo com o Irã, entendeu? E a Petrobras tendo ações, desculpa, norte-americanas, né? De norte-americanos. Ela poderia ser punida lá nos Estados Unidos, né? Por estar fazendo isso. Então, isso foi um imbróglio, foi alguns dias que durou isso, depois o STF autorizou, teve uma solução aí, mas acho que foi mais uma demonstração sobre o alcance desse sistema jurídico americano, né, que vai implicando os diferentes empresas do mundo inteiro, né? Se tem alguma coisa que circula por lá, então isso torna ela, digamos, ela é colocada ao alcance, né, do sistema jurídico. Lício, então, caso, isso tá acontecendo, isso que você falou tem muito a ver porque isso está acontecendo para e passo, né? Ao mesmo tempo, essa regulação, essa disputa em torno da internet, né, está acontecendo para e passo com o uso da corrupção, do combate à corrupção, né, ou dos combates à criminalidade, né, transnacionais, como instrumento geopolítico, né, nas disputas, tanto na guerra comercial quanto na guerra política, né? Então, a guerra comercial, que você pega uma empresa de outro país, você tem essas espionagens, ou os próprios dados, né? Quando os dados estão todos circulando pelas empresas estratégicas do sistema americano, é claro que tem uma comunidade de interesses ali, né, que circula entre o Estado americano, o poder e as empresas, né? Ou seja, de certa forma, isso está sendo utilizado fartamente, né? Tanto com empresas dentro do próprio campo ocidental, digamos assim, né? Olha, um isso concorrente. Acho que assusta bastante os europeus. Um concorrente. E deveria assustar a gente também. Um concorrente norte-americano que tenha contratos nos Estados Unidos, ele está subordinado a entregar dados, por exemplo, que são cruciais para a concorrência e que, na verdade, essa legislação autoriza que se abra um processo fake, como vários que eles já fizeram nos Estados Unidos, e, posteriormente, obtém essas informações, né?
porque senão essa empresa ou seus parceiros não vão poder mais atuar no mercado americano, né? É curioso, né? Eles usam o poder de mercado, mas usam também essa enorme capacidade de interferir nas elites locais, né? De obter adesão à crítica dessas elites a sua projeção de poder no mundo, né? As pessoas acham bom. Curioso. E essa lei, Olício, ela não fala só de atos que eles precisariam ter vinculação com o terrorismo. É, na verdade, para atender o sistema judiciário americano, né? Eles até especificam uma lista de terrorismo, crimes hediondos, mas aí inclui, por exemplo, tráfico de drogas, inclui combate à corrupção, por exemplo. Né? Então, ou seja, tem são esses aspectos aí, né, que entram no caso dessa lei. E você tinha citado ali a gente nem estava conversando aqui, você falou da questão dos europeus, né? Você falou que os europeus ficaram assustados. Aí você estava me relatando que você viu um debate que te chamou a atenção por causa dos próprios militares franceses, né? Como é que é esse... O que os europeus, na sua opinião, estão vendo disso, né? Dessa ideia desse Cloud Act, né? Então, o que eles estavam colocando, né, que eu li numa revista da Força Aérea Francesa, né, que eu estava, por acaso, me caiu, e isso me chamou a atenção, porque que eles chamavam eles diziam que o Cloud Act seria uma continuação, um aprofundamento do Patriot Act, por exemplo. Então, eles viam uma ligação entre uma coisa e outra. A outra é que isso era uma medida unilateral dos Estados Unidos que permitia agir fora do seu território, ou seja, e violava ou confrontava, de alguma forma, a própria proteção de dados que os europeus faziam, a regra que os europeus tinham para a sua proteção de dados. Então, eles viam que isso, de certa forma, seria uma manifestação desse unilateralismo americano dentro do próprio campo, com seus próprios parceiros, né, que seriam dentro do campo europeu. Quer dizer, isso teria um efeito não só de político, né, mas também comercial, né, poder de concorrência, né, econômica, né, quer dizer, disso favorecer de alguma forma, né, as empresas americanas dentro da área europeia, né. E por fim eles diziam o seguinte, que isso era uma oportunidade para você criar então os provedores europeus, ou seja, você privilegiar provedores europeus com sedes na Europa e com as suas fazendas de dados, seus data centers na Europa, né? Então tinha também essa ideia de você defender uma certa indústria nacional, né? Então, para poder favorecer essa indústria nacional e não ficar dependente, né, das empresas americanas, né? Mas a gente vê que as empresas americanas, né, como é que você vai pensar no conjunto da sua população, né? Quer dizer, a população está usando o Facebook, está usando o Google, está usando, né, a Apple. Então, quer dizer, você acaba ficando, enquanto a população continua usando isso, né? Você fica na mão deles, né? Então, quer dizer, por mais que o Estado, eles podem até pensar que informações sensíveis tanto do Estado quanto das empresas pudessem ser protegidas de uma forma que não ficassem ao alcance do sistema americano. Mas o que acontece são os dados dos cidadãos, né? E aí esses dados eles também são sensíveis politicamente, porque você pode, na verdade, ir limitando a atuação ou ir enviesando, de certa forma, né, a atuação política, né, dos cidadãos, né, dentro da Europa ou dentro de qualquer outro país, em função desse controle, né, que hoje em dia esses 5 grandes, né, como são chamadas, né, essas grandes empresas americanas têm sobre as comunicações no mundo hoje, né? Agora, Alício, você vê, né, o MEC, ele provavelmente entregou os dados, né? Eu até falei nesse episódio do colonialismo de dados,
eu Eu fiquei mostrei impressionado com esse o caso, foi Mac. muito ilustrativo disso. Ele pegou milhares de jovens brasileiros, quer dizer, ele hospedou uma série de dados, no meu modo de ver, sensíveis, sobre desempenho escolar, sobre o passado histórico escolar também, sobre as suas escolhas, né? E ele hospedou isso na nuvem da Microsoft, ou seja, ele tirou do seu controle, que estava dentro do ministério, e colocou para uma empresa americana que provavelmente hospedou esse dado em território norte-americano, porque para poder ter uma capacidade de atender em tempo real inúmeras requisições, eles devem ter feito uma escalabilidade, então em data centers que podem escalar, colocar mais máquinas para atender a demanda do que as que, vamos dizer assim, tinham sido previstas, vamos dizer. E isso é feito sem nenhuma consideração de ordem econômica mais profunda, né? Porque, obviamente, isso deve ter sido mais barato do que ter um data center num primeiro momento, né? No próprio Mac. Ou porque as universidades também elas estão hospedando seus dados, né? Fora das suas estruturas e entregando esses dados ou para a Amazon, né, Web Service, ou para a Microsoft, principalmente. Ou seja, o Mac poderia criar um data center das universidades e manter os dados sob o nosso controle, mas ele não faz isso. Ele está entregando para quem tem uma noção de que dados são decisivos, tanto é que tem um Cloud Act agora, né? Pois é. E, são decisivos e também o próprio compartilhamento dos dados com outros países, né? Naquele caso que eu falei que é a segunda face, né, do Cloud Act, que era para fora, ela pressupõe que os países não podem utilizar isso contra pessoas dos Estados Unidos, ou contra cidadãos americanos. Ou seja, não então podem. Mesmo se ele se ele cometeu um crime no Brasil, né, tipo assim, a informação só é compartilhada se não for para punir um americano. Entendeu? Então você tem essa proteção, quer dizer, o que vale para eles. Pessoa física e provavelmente jurídica, né? Pois é, então, exatamente, né? Então porque pessoa jurídica é considerada uma pessoa. Aliás, você já viu uma coisa mais engraçada do que a ideia de pessoa jurídica? O direito constrói relações de poder muito curiosas, né? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Ela tem uma personalidade. Quer dizer que... agora tem até, pessoa jurídica tem até a morte de CNPJs, né? Tem é até mais importante. Não, mas isso é um detalhe, isso é uma questão que você falou, né? Porque isso sai caro, né? Depois pensar assim, não, é mais barato, não é mais barato comprar um pacote da Microsoft, né? Então, quer dizer, a curto prazo, né? Quem tem um pensamento e quem não coloca em jogo a questão da soberania, da sua independência dentro do mundo, né? De hoje, aí você vai ficar pensando em preço, né? Mas a questão é que o Brasil, com o tamanho que tem, com a economia que tem, com a inteligência que tem dentro das suas universidades, dentro dos seus... até mesmo dos militares mesmo, você tem sistema de defesa cibernética que deveria servir para isso, né? Quer dizer, deveriam estar pensando nisso, bem, como é que eu vou criar um sistema que fosse independente, né? Mas a questão é que eles criam um sistema que, na verdade, se torna mais dependente ainda dos Estados Unidos. A gente agora vai comemorar segunda-feira quase 200 anos aí de independência, mas, na verdade, o que vale hoje em termos de soberania, de independência, de autonomia política, está sendo colocado aí nas mãos daqueles que não estão de nenhuma forma preocupados com a nossa autonomia, nem com a nossa... Veja bem, o Centro de Defesa Cibernética foi montado com tecnologia norte-americana. Você vai dizer, não, mas é o que existe mais avançado. Você sabe que é mais ou menos, né? Porque você trouxe várias empresas, essas que posteriormente o Snowden denunciou,
o Edward Snowden mostrou que essas empresas, algumas por vocação ou por vontade própria, outras porque tão subordinadas ao Estado americano, ao Patriot Act, elas tiveram que entregar os dados para vários cidadãos alemães, brasileiros foram os 2 países mais espionados. E olha que curioso, nem Alemanha nem Brasil são o chamado país Eixo inimigo, do mal, né? Eixo do mal, né? Não é chamado. E eles, na verdade, qual é o interesse dessa espionagem? É um interesse principalmente econômico e cultural, né? E aí isso passa a ter uma dimensão geopolítica. Então, o que eu penso é que as nossas Forças Armadas, elas estão hoje, infelizmente, completamente subordinadas aos interesses norte-americanos. Eles já se colocaram na postura que, se fosse uma cidade, eles não vão ocupar o quartel principal ou uma delegacia. Eles são o guarda do quarteirão, eles têm que dar porrada nas pessoas que moram nesse quarteirão. Eles não querem ter autonomia, não querem ter... Eles, infelizmente, eu sei que os documentos falam outra coisa, porque ainda são documentos das gestões anteriores. Eles ainda não escreveram as barbaridades que eles pensam hoje. Eu fui... Logo antes da eleição do Bolsonaro, eu ainda estava no comitê gestor e, como membro do comitê gestor da internet, fui participar de um evento de inteligência artificial e eu questionei lá no Ministério da Defesa, né? Tinha alguns militares de várias armas, né? Eu questionei, eu falei, mas vem cá, vocês não se incomodam com as possibilidades de coleta de dados o tempo todo do que vocês usam? Eles não respondem. Ou eles desconsideram ou eles não se incomodam. Qualquer uma das duas alternativas é um problema que depois ele passa a não ser mais uma opção política, ele passa a estar dentro da própria estrutura, né? Quer dizer, você não tem como, não, agora eu vou ser independente. Não, peraí, você tem um path dependency aí na coisa, tem que pensar em muitos processos anteriores para poder a coisa acontecer. Então, um exemplo, por exemplo, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, né? Foi iniciado em 2010 com um consórcio que era a Embraer, né? E escolheu como parceira a Elbit, que é uma empresa israelense, né? Que também faz esse tipo de monitoramento de fronteira, né? Que aprendeu uma série de procedimentos em Gaza, depois aplicou isso, foi contratado lá junto com a Boeing para fazer esse monitoramento na fronteira do México, e aí o Brasil adota, né, esse consórcio, quer dizer, e em vez disso levar a você fortalecer a Embraer como um sistema independente, e aí eu vou criar então tecnologias próprias, tal, o que aconteceu em menos de 10 anos foi que a Embraer aí foi praticamente, né, foi vendida, né, para a Boeing, né? Então, e agora também querem desfazer, quer dizer, na verdade ela ficou sem função, né, em termos... Não, eles estão sucateando a Embraer. Isso até, inclusive, envolveu processos lá nos Estados Unidos, né, contra a Embraer e tal. Então, e a outra empresa que fazia o mesmo processo, que era a Mectron, que foi comprada pela Odebrecht, né, e foi criada a Odebrecht Defesa, né, também na mesma época, que foi criada também para fortalecer essa indústria nacional de defesa, né, que a Mectron trabalhava com questão de vigilância remota, né? Então, toda essa tecnologia que é ligada à segurança, que é bastante sensível também do ponto de vista geopolítico, né? Estava tendo um momento, né, de criação disso, internalizando isso em empresas brasileiras. Bem, a Mectron depois foi comprada pela Elbit, que é israelense também. Então, quer dizer, no final eles foram concentrando, né, que as empresas, no caso a Cellbit e a Boeing, né, foram de certa forma concentrando aqueles setores, né, dentro dos quais a gente poderia ter algum nível de concorrência com empresas nacionais, né? Então isso é uma coisa que aconteceu aí em menos de 10 anos, né? Não, e dentro do guarda-chuva em que digamos, as Forças Armadas foram de certa forma coniventes ou quer dizer, foram artífices, né, desse processo, né, de evitar qualquer construção mais autônoma de empresas brasileiras no setor que é extremamente sensível, né? Então, e que envolve, por exemplo, monitoramento de fronteiras, monitoramento que não era só era uma questão de
que envolve segurança cibernética também, segurança vigilância remota, uso de drones, uso de bandas largas específicas que fossem próprias, né, para o sistema de defesa, sistema de segurança. Então, na verdade, se abriu mão de muita coisa, né, e em nome de uma visão que é subsidiária, como você falou, é subsidiária dos Estados Unidos, né, subsidiária da geopolítica americana, né? E eles fazem isso ainda no contexto que eles acusam os chineses de estarem fazendo isso, né? Quer dizer, com a 5G, tal, que eles dizem que o perigo é justamente a gente colocar, né, toda a nossa infraestrutura de informação na mão, né, da empresa chinesa, que pode utilizar isso em função da segurança nacional chinesa, quando, na verdade, o que a gente está passando aqui é justamente esse Cloud Act, né, e esses instrumentos de controle, eles passam por aqueles que já estão nos porque o Cloud Act, ele reforça uma outra lei que se chama CALEA. Eu não tinha pensado, estou pensando agora nisso. O CALEA, eu não vou me lembrar um acrônimo também, é uma lei sobre as comunicações e telecomunicações. E o CALEA, da época do Clinton, né? Ele foi depois ampliado na gestão Obama, ao contrário do que pensam, né? O Obama, ele não alterou a prática do Estado americano e nem talvez conseguiria se ele quisesse. Essa prática de, por exemplo, vender equipamentos de telecomunicações que tem que ter dispositivos no seu interior capazes das agências norte-americanas poderem realizar intrusão nesses aparelhos. Então, quem faz isso legalmente são os Estados Unidos da América do Norte. É curioso. E eu li um texto lá na disputa com a China, um texto daquele think tank, a Rand Corporation, né? Que discute políticas públicas, geopolítica e tal. Tinha um texto deles falando do perigo chinês, né? E o curioso é que eles não falam, é óbvio que não, né? Mas de vez em quando eles citam que eles precisam ter essas informações, por isso que essa lei, a CALEA, está de pé. E olha só, a CALEA se comunica diretamente com esse Cloud Act, porque eles agora legalizam praticamente a obtenção de dados também, né? Eu acho que esse Cloud Act, o que ele tem de diferencial é justamente o uso legal, ou seja, se legalizar essa espionagem que já acontece, quer dizer, fazer isso possível de ser apropriado pelo sistema jurídico, né, de uma forma mais... porque no caso nisso, né? No caso que eu estava falando, a CALEA, esse ato, né, essa lei das comunicações, ela não necessariamente diz que é legal, diz que tem que ter uma forma deles capturarem a informação, mas isso não necessariamente é legal. Isso já está virando, digamos, isso no Brasil, né, existe um projeto de lei que justamente tenta acrescentar um parágrafo a mais lá no Marco Civil da Internet, né, que é o projeto de lei 2418, que foi proposto aí no início do ano passado, né, e que ele justamente prevê que os provedores de aplicações deverão monitorar ativamente publicações de seus usuários que impliquem atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou de terrorismo. Então, você tem que criar um dispositivo de monitoramento dentro dos provedores que possibilite, né, monitorar ativamente as publicações. Só que, quando a gente pensa assim, atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou de terrorismo, ato preparatório pode ser qualquer coisa, né? Porque você pode estar, estou preparando. Não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que você está preparando, né? E a lei de terrorismo, até a gente estava comentando aqui, né? A lei antiterrorismo, ela, além de já ter sido um absurdo em 2013, depois foi homologado, né? Em 2016 e tal, mas o critério de terrorismo no Brasil está sendo ampliado, né? Existem várias leis, né, que tem buscado ampliar para incluir como terrorismo, por exemplo, interrupção de vias públicas, ocupação de prédios públicos, ocupações de
propriedade. Quer dizer, então, você vai ampliando o leque de terrorismo, você tem uma outra lei que obriga os provedores, não uma lei, mas um projeto de lei que obriga Não, os provedores a monitorar os usuários. Então, assim, você cria um âmbito que não tem fim, né? Você vai puxando, né? Porque você tem qualquer um não, pode ser chamado então de terrorista e não, depois e você como não. monitorar uma quantidade de milhões de pessoas em nome E, de claro. uma E causa Lício, que na verdade, como engloba não muita coisa aí, está né? como não está definido o que é terrorista, é um critério maleável e a serviço do governante de plantão, o Jair Messias Bolsonaro já disse que os antifas, aquele movimento antifascista, que Sim, envolve sim. inclusive torcidas de futebol, se eu chamar uma manifestação debaixo do MASP aqui em São Paulo, antifa, antifascista, isso pode ser considerado um ato terrorista na gestão do Bolsonaro, que na verdade é a gestão de generais, né? O Bolsonaro, Aham. isso é uma questão que não é o core do nosso programa, Sim, sim. mas é o seguinte, eu me recordo fazendo um levantamento que o Bolsonaro, há 2 anos antes da eleição, no mínimo, ele já foi convidado a fazer discursos na escola aqui de Agulhas Negras. Sim, sim. Ninguém faz discurso oficial na Escola de Agulhas Negras sem a autorização do comando do Exército. Quem Tem essa até um operação é uma operação, quem manda nesse governo são generais que voltaram ao poder por causa do Bolsonaro, uma conjuntura muito específica, com uma trama meta-corrupta da Lava Jato, que a Lava sim, sim, sim. Jato é uma meta-corrupção, é a corrupção da corrupção. É um Uhum. negócio assim, assustador, né? Com um entreguismo a favor dos americanos. Então, esses generais é que mandam nessa. Eles que estão atolando o Brasil. Não é? O Tem até Bolsonaro é um incapaz, é um ladrão de é, galinha. é. Esse é o Tem problema. um colega nosso que quer dizer, um colega, né, da universidade, o Piero Leiner, né, escreveu um livro recente sobre isso, que mostra bem esse caminho, né, do papel dos militares nessa eleição do Bolsonaro Ó, que e também nesse interessante. processo, nessa mudança toda no que ele vai analisar Ele lançou agora? Brasil no espectro da guerra híbrida e parte inclusive dessa própria disso que você trouxe, né, de como que há muito tempo, que já faz tempo desde 2014, né, isso vem sendo gestado dentro dos quartéis, né? Ó, que interessante, É hein? um livro recente, saiu há alguns meses, vale a pena acompanhar. Ele Você tem tem o feito. nome dele aí para deixar aqui Piero registrado? Lerner. Piero Lerner Piero é o Lerner. Brasil no espectro da guerra híbrida, de uma guerra híbrida. Pô, legal, hein? Ele é Bela antropólogo, ele dica, faz hein? muito interessante. É um papo que vale a pena trazer, quer dizer, passa Ah, também legal. não propriamente a tecnopolítica, mas acho que tem vários aspectos aí que tangenciam e Sem fazem parte dúvida. desse caldo aí, né, Agora, geopolítico dentro do qual a gente deixa está eu, metido. deixa eu só Diga aí. voltar a uma questão, Licio. Qual a relação que você vê desse Cloud Act também nessa disputa tecnológica e geopolítica entre China e Estados Unidos, hein? Então, eu acho que eles estão definindo seus campos, né? Quando você trouxe essa ideia do Negroponte, aí que você falou, você se contrapôs a isso no mestrado, né? Porque quando você pensa no mundo sem fronteiras da internet, é quando a sede desse mundo sem fronteiras é dos Estados Unidos, era a única sede, né? E Era. aí você tem agora, do outro lado do mundo, uma outra sede, né, que vai organizando também o seu campo, né, a sua área de influência, né? Então, e eu acho que essa área de influência ela passa não só pela questão das infraestruturas, né, das empresas às quais a gente está vinculado, está acostumado, as redes sociais, a coisa do Google, do uso, né, desses aplicativos e dessas empresas, mas também quem que vai te dar acesso, se a gente pensar assim, em termos das elites locais, né, de um país, né? Como é que, na verdade, os Estados Unidos ele compartilha parte da gestão do poder, né? Quando ele vai compartilhar isso com determinadas agências e com determinadas visões de mundo dentro dessas agências, né? Que vão dentro do qual essas informações vão fluir, né? Então, a quem você vai se vincular? Quem é que vai te dar poder sobre a sua população?
né? Porque a gente vê o efeito disruptivo, o efeito avassalador, né, das informações na política. Então, seja nas eleições, Sim. seja na questão da definir quem pode e quem não pode se candidatar, né? Em definir quem pode ou quem não pode completar mandato, né? Então, e dentro dos próprios partidos, quem pode ou não pode se candidatar. Então, você vai criando mecanismos jurídicos, legais, que passam pelo controle das informações e que, de certa forma, se tornam um instrumento geopolítico dos Estados Unidos, que ele pode, digamos, ele pode manipular isso em relação aos outros países, né? Fazendo com que as elites se vinculem, de certo modo, seja por vontade, né? por interesse próprio, né? Ou por condição, ou seja, você só pode ser alguém politicamente se você estiver dentro da rede deles, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessas mudanças de regime, né? Se a gente pensa hoje que, por exemplo, o Evo Morales ele não pode voltar à Bolívia, que ele é ameaçado de ser preso. O Rafael Correa também não. O Lula não foi candidato. O outro, lá na América Central, também eles tiram e botam quando eles querem. Então, quer dizer, o governo do Rio, o anterior, o atual, quer dizer, então você tem todo um mecanismo, né, que vai virando um modus operandi da gestão política, né, dentro do qual a corrupção, o combate à corrupção foi incluído dentro da estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos. Na última publicação, a gente tem uma publicação que é trienal, né? Então, na publicação lá do Obama, ele já tinha incluído como um assunto importante no mundo, mas hoje em dia é um dos objetivos estratégicos definidos na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Então, e eles estão muito... Isso tem o poder de definir quem manda e quem não manda nos países, entendeu? Então, se você está dentro desse guarda-chuva, né, então você tem que escolher, ou você vai aceitar estar dentro desse guarda-chuva, ou você vai tentar negociar, né, que eu acho que seria uma postura mais soberana. Não é que eu queira ficar dentro do guarda-chuva chinês, não é isso. A questão é que eu quero poder negociar a minha independência, ainda mais num contexto de conflito dentro do qual eu posso barganhar, digamos assim, vantagens em função, né, de ter minha independência em relação a esses sistemas, né, de saber qual é o interesse nacional, qual é o interesse do país em termos no mundo, Lício, no mundo onde tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, de tecnologias da informação, elas são estratégicas e dependem de dados, você não ser capaz de hospedar os dados, de tratar os dados com sua própria estrutura local, regional, nacional, é perder não só soberania, é perder soberania. Para nós está claro que se perde, né? Uhum. Mas está perdendo capacidade econômica, está perdendo inteligência, está perdendo pesquisa, está perdendo condição de formação de técnicos e cientistas e pesquisadores. Então, transformar você num consumidor, né? É bem a doutrina neoliberal, que não importa, que é uma doutrina que é uma exacerbação das ideias do Davi Ricardo, que não importa, você tem que comprar o mais barato, de melhor qualidade, se especializar naquilo que você sabe, e nós somos ruralistas e tal, o que é uma aberração, né? O próprio Celso Furtado, Raul Prebisch, lá atrás já mostraram uma deterioração dos termos de troca. Nós, com certeza. Dependência, né? Dependência na forma atual, né? A gente estava falando da colonização, mas como você mostrou bem no último programa, é o colonialismo dos tempos atuais, né? E se a gente pensar que isso está acontecendo pela segunda vez, né? Você pensar que lá nos anos 80, nos anos 70, 80, você tinha uma indústria de computação, de informática nacional, né, que todo acordo de negociação de dívida externa no Brasil, eles colocavam na rubrica lá que tinha que encerrar esse programa, tinha que acabar com o protecionismo, fazer... É claro que aí você pensa assim, a Índia também acabou, só que eles fizeram um processo de transição dentro do qual eles se tornavam parte, né, da produção mundial de computadores, de chips e tal, e a gente acabou e acabou mesmo, quer dizer, se tornou somente consumidor, então não houve uma capacidade de barganhar uma posição, né, dentro do qual a gente pudesse, né, preservar algum papel
dentro de uma indústria de alta tecnologia, né? Que é a indústria que tem maior valor agregado, né? Então, a gente vai ser cada vez mais. Esse ano, a gente se tornou, né, mais de 50% da nossa pauta exportadora hoje em dia são produtos primários, né? Isso foi uma coisa que já está retornando ao que era nos anos 50, 40, 30, né? Tipo assim, ou seja, então, a nossa pauta exportadora é basicamente... Brasil dos militares de Bolsonaro, Brasil da falta de soberania. Exatamente. A gente tem aí uma perda não só do mercado interno, né, mas também da própria integração sul-americana, né? A gente poderia ter algum papel, né, mais interessante dentro dessa possibilidade de uma integração sul-americana, latino-americana, né, que pudesse ter uma independência no nível mais amplo aí, né? Mas a gente, na verdade, é a vanguarda da defesa do sistema americano, né? Então Lício, muito obrigado aí por você trazer essas questões para nós. A gente tem que começar a encerrar aqui, porque nós estamos aí com mais de 50 minutos de conversa. Obrigado por você ter esclarecido isso, trazido aqui para a gente essa questão do Cloud Act, que é impressionante, né? Como nós estamos efetivamente tratando os nossos dados sem nenhum processo crítico, né? Então, que isso fique de alerta e que as pessoas possam observar que a gente precisa, no mundo onde dados têm um valor fundamental, não só para a segurança das pessoas, do país, de cada um de nós, ele também é um elemento crucial para você ter o desenvolvimento de soluções, de pesquisas. Ou seja, não dá para a gente virar uma nova colônia, né? Que é o que, infelizmente, estamos caminhando a passos largos, né? Mas valeu, Lício. Obrigado aí pela sua participação. E vamos nessa. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer estar aí com você. Foi uma ótima conversa. Legal. E fique com a gente no próximo Tecnopolítica. Vem aí mais um episódio nessa linha, onde nós colocamos onde a tecnologia tem dimensão política e geopolítica. Bye, bye. Até a próxima.